E tem alguém aqui que foi convidado para essa palestra? Se você foi convidado, quem te convidou deseja que você seja muito feliz. Inicialmente foi esse o convite que foi apresentado, né? O convite que está ali também na tela. Mas afinal, pessoal, é importante ou não é importante ser feliz? É importante ser feliz. Sem dúvida alguma, é importante ser feliz. Quando nós ouvimos a palavra felicidade, o que nos vem à mente? Talvez o carro novo do ano, que você acabou de adquirir, um novo relacionamento, sei lá, talvez criança sorrindo, a noite de ano novo explodindo fogos, o Natal, mas alguma ideia a gente tem quando vem a palavra felicidade na nossa mente. Essa palestra surgiu devido a uma grande preocupação real, séria, embora o tema seja felicidade, é um assunto sério. É uma preocupação com o assunto da felicidade, porque tem muita gente de bem preocupada com esse assunto. Porque devido à correria frenética do nosso dia a dia, muitas vezes eu e você não paramos para levar a sério o assunto da felicidade. Simplesmente a gente liga ali o pilotinho automático e vai fazendo as coisas e fazendo as coisas. Coisas essas, muitas vezes que nos deixam infelizes. E seguimos infelizes. E não paramos para parar, refletir e levar a sério o assunto. Será que eu estou levando uma vida feliz? Então, como falei, o assunto da felicidade tem sido alvo de preocupação de muita gente, ao ponto de se tornar objeto de estudo de vários jornalistas, organizações, têm se preocupado com o tema da felicidade. Como vocês podem ver aqui, antes da gente continuar, essa palestra aqui, se eu fosse tentar esgotar o assunto da felicidade, talvez precisasse de 3 a 5 horas. Mas nós vamos ficar aqui entre 45 minutos a 1 hora. Essa aqui é a versão resumida, tá? Então eu peço a atenção total de todos. E vamos ser felizes juntos. Por que os jovens de todo mundo estão mais infelizes? Ali tem um link da matéria, a matéria do G1. Baseada numa matéria de um jornal alemão, Deutsche Welle. Mudanças climáticas, guerras, desemprego, inflação e solidão crescente. No Dia Internacional da Felicidade, o Deutsche Welle perguntou a jovens se eles ainda conseguem ser felizes, apesar dos problemas. Então, não vou abordar essa matéria de jornal, mas dentre elas nós sabemos que existe uma preocupação real com o assunto. E existe até um Dia Internacional da Felicidade. Vocês sabiam disso? Mais uma matéria do UOL. O que explica jovem de hoje ser menos feliz que o de gerações passadas? Então, você percebe aqui, o jovem de hoje, segundo essa matéria, é mais infeliz do que o jovem das gerações passadas. Mais uma matéria, essa da revista Exame. A geração mais infeliz? Pesado esse termo que eles usaram, né? A geração mais infeliz. Estudo aponta queda recorde. Mais uma expressão forte. Não é uma queda pequena, mas uma queda recorde. No bem-estar dos jovens desde 2010. Então, essa pesquisa que foi feita em 11 países indica que a tecnologia, economia, isolamento social podem estar por trás da crise de felicidade entre jovens e adultos. Eu separei uns trechos aqui dessa matéria da revista Exame. Entre os fatores apontados para essa mudança estão o impacto das redes sociais. As redes sociais, muitas delas, né, muitas pessoas pegam lá, acho que todo mundo já está acostumado a saber disso. Está o pessoal lá no Instagram, postando fotos em restaurantes chiques, com sorrisos de que estão muito felizes. Mas, por vezes, aquele momento é só o momento da foto.
Sai da foto, a pessoa é um poço de infelicidade, de tristeza. Então, as redes sociais, o declínio da interação social presencial, o aumento da desigualdade econômica e os efeitos prolongados da pandemia de Covid-19. Uma geração menos infeliz? Os dados sugerem que a queda na felicidade entre os jovens não é um fenômeno isolado, mas uma tendência de longo prazo. Em países como Austrália e Canadá, por exemplo, aumentaram significativamente os diagnósticos de depressão e a prescrição de antidepressivos, especialmente entre mulheres jovens. No Reino Unido, a proporção de adolescentes que relatam sintomas de ansiedade ou depressão subiu mais de 50% na última década. Se no passado o bem-estar aumentava com a idade, a pergunta que permanece é: os jovens de hoje alcançarão níveis mais altos de felicidade no futuro ou essa insatisfação os acompanhará ao longo da vida? Os pesquisadores finalizaram o paper recomendando mais pesquisas para explorar as razões por trás do fenômeno. O que pode ser feito a respeito? Questionam. E olha de que maneira angustiosa termina essa matéria. A pergunta seguirá. Então, essa matéria, ela fala que os dados sugerem que a queda na felicidade entre os jovens não é um fenômeno isolado. Mas pensa só nisso. É uma tendência de longo prazo, essa matéria diz. Então, ou seja, é algo contínuo, que vai continuar no longo prazo. Não é algo que no curto prazo vai acabar, algo que médio prazo vai acabar, mas é algo que vai permanecer, uma tendência de longo prazo. E por fim ali fala de depressão, antidepressivo, isso é o que mais está vendendo hoje em dia. Tem outros dados que dizem que a cada 40 segundos, né, uma pessoa comete suicídio no mundo. E esses sintomas de ansiedade e depressão subiram mais de 50%. É bastante coisa, é bastante coisa. E, por fim, o que pode ser feito a respeito? Ou seja, termina na dúvida. O que pode ser feito para resolver esse problema? Ninguém sabe. Mais uma matéria aqui relacionada a negócios, do jornal o Globo. Jovens estão menos felizes do que as gerações mais velhas. E causa pode estar relacionada às redes sociais, alerta especialista. O declínio do bem-estar entre os menores de 30 anos tirou os Estados Unidos da lista das 20 nações mais felizes do mundo, segundo o World Happiness Report, divulgado pela ONU. Tendência também foi observada no Brasil. É interessante essa matéria aqui, também só estou citando ela, por bem a grosso modo, mas ela fala ali de uma lista de 20 nações mais felizes do mundo. De fato, existe uma lista, está aqui. E vocês podem acessar em dados reais isso aqui, está o link lá em cima. Existe uma organização chamada World Happiness Report, uma organização que está preocupada com a felicidade dos seres humanos no mundo todo. Essa organização está vinculada à ONU, inclusive. E dentro dessa organização tem várias matérias, várias sugestões, vários estudos que eles fazem, com uma infinidade de dados para tratar só do assunto da felicidade. E dentre esse assunto, acho que todo mundo está olhando aqui, existe um ranking internacional da felicidade. E ali, em primeiro lugar, está a Finlândia, segundo lugar a Dinamarca, terceiro lugar a Islândia, quarto lugar a Suécia, depois a Holanda, depois a Costa Rica, Noruega, e tem vários outros, e o Brasil está lá embaixo, em 36º. Mas tem muitos outros bem abaixo do Brasil. Mas o fato é que tem pessoas bem intencionadas a falar da felicidade, a se preocupar com ela. O Brasil está em 36º lugar. Essa organização, ela avalia, para ranquear os países, esses critérios aqui, tá? Avaliação de vida, mudanças, desigualdade, apoio social, PIB per capita, expectativa de vida saudável, liberdade, generosidade, percepção de corrupção, emoção positiva, emoção negativa, doação, trabalhou como voluntário ou ajudou um estranho. São todos esses os critérios que essa organização utiliza para ranquear os países.
Pois bem, vocês lembram que o primeiro país do ranking é a Finlândia. Aparentemente, os 4 primeiros ali, tudo países nórdicos, né? E a Noruega está em 7º ali. Uma outra matéria, a última matéria, tá? Última matéria. Uma matéria da UOL, também está o link ali em cima. Finlândia é mesmo o país mais feliz? Opa, está questionando ali, né? O que a gente acabou de ver. Moradores e especialistas respondem. Então, essa matéria basicamente ela vai falar das métricas que a organização, a Lei sobre a Felicidade, utiliza como definição mundial de felicidade. E essas métricas, esses critérios para ranquear os países, começaram a ser questionados. Questionados por especialistas, e não só por especialistas, mas também pelos moradores dos países, principalmente os dos primeiros lugares do ranking. Então, olha só, tem algo vivo aqui, muito interessante. Tem uma estudante chamada Nora Ohala, de 26 anos. Ela é natural de Helsinki, a capital da Finlândia. Finlândia, o número 1 do nosso ranking mundial de felicidade. O que essa Nora Ohala fala, essa estudante? Ela conta que os rankings que colocam o país em primeiro lugar já viraram praticamente uma piada por lá. As palavras dela, abre aspas. Normalmente, quando ouvimos sobre esses rankings, apenas damos risada. Eles viraram quase uma piada para nós, na Finlândia. Acho que a palavra felicidade pode ser muito enganosa neste contexto. Guarda isso que ela falou. Acho que a palavra felicidade pode ser muito enganosa nesse contexto. Aí ela continua falando. Claro que nossas vidas são confortáveis, graças à nossa liberdade, apoio social, educação e saúde. Mas essas não são as únicas chaves para a felicidade. A Finlândia é um ótimo país para se viver, mas essas classificações não dizem nada sobre nós como indivíduos. Completa a jovem. Essa matéria da UOL continua trazendo um parecer médico. É uma matéria bem grande. Eu retirei alguns trechos dela, dos médicos falando do assunto. Para o Alfredo Maluf Neto, psiquiatra do Núcleo de Medicina Psicossomática do Hospital Israelita Albert Einstein, é importante destacar que não existe um consenso médico sobre o que é, afinal, felicidade. Não existe um consenso médico sobre o que é, ora bolas, afinal, felicidade. Biologicamente, aí ele vai trazer uma explicação biológica, né? A sensação está ligada a uma série de hormônios naturais, como serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina. No entanto, além da explicação biológica, a felicidade também pode ser analisada sob um olhar social. É o que ele diz. Do ponto de vista médico, a definição de felicidade é muito ligada ao que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determina sobre bem-estar físico, saúde mental e bem-estar social. Para a OMS é isso aqui. São os parâmetros dela. Mas, do ponto de vista neurobiológico, ou seja, no cérebro, a felicidade se organiza no contexto de várias funções diferentes. Dentro destas funções existem, por exemplo, hormônios que regulam o humor, diz Maluf Neto, do Einstein. Esse é um parecer médico. Aí, voltando àquela jovem, Nora Ohala, da Finlândia, ela termina a matéria dizendo o seguinte, lá na Finlândia, tá? Temos toda a liberdade de ser quem quisermos e nos expressarmos livremente. Muito bom isso, sem dúvida alguma. Todo mundo tem as mesmas possibilidades de obter uma boa educação e sucesso na vida. Mas, quando você não consegue e sente que falhou na vida, só pode culpar a si mesma. Completa. Agora veja só o que ela vai falar agora. A jovem ainda faz referência
aos indicadores de suicídio no país, na Finlândia, que estão acima da média da Europa. Em 2019, o índice na Finlândia foi de 15 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, enquanto a média da União Europeia foi de 10 casos a cada 100 mil. Está bem acima, né? Bem acima. Aí ela brinca no final, a Nora O'Hala. Já ouvi pessoas brincando que a única razão pela qual somos o país mais feliz do mundo é porque todos os deprimidos já se mataram. Termina de maneira tragicômica, né? Podemos dizer assim. É muito interessante isso que essa jovem diz, o que os médicos também dizem, e toda essa confusão de dados, de critérios, porque nós chegamos a uma seguinte conclusão. Hoje, nos dias de hoje, nós não conseguimos mais definir o que é felicidade. Nós não conseguimos mais definir o que é felicidade. A jovem estudante finlandesa, ela trouxe uma contribuição importante quando ela disse que a palavra felicidade pode ser enganosa nesse contexto. Pois todas aquelas métricas ali que foram listadas por organizações que, por mais que sejam bem intencionadas, não dizem nada sobre nós como indivíduos, falando o que ela disse. E ela mesmo faz referência, agora no final, aos índices acima da média de suicídios na Finlândia, país número 1 do ranking da felicidade. Uma contradição, né? Como é que você pode ser o número 1 do ranking da felicidade e estar acima da média nos suicídios? Deveria ser o contrário, né? O país que é mais feliz do mundo ser o que menos tem suicídios. Mas não é assim. Não é assim. Então, além do que essa jovem disse, também nós vimos que não há um consenso médico sobre a definição da palavra felicidade. Então, perceba só, nós estamos preocupados com algo que nós não conseguimos mais definir nos dias de hoje. Nós estamos preocupados, damos um monte de tiros para tentar resolver o assunto felicidade nos dias de hoje. Mas nós não conseguimos nem definir a palavra mais, felicidade. Mas será, eu pergunto a você, que no passado, lá atrás, isso já não foi definido? Isso já não foi estabelecido? E aí eu convido todos nós aqui juntos a fazermos uma viagem na história e na filosofia, para ver se no passado, será que não já definiram o que é felicidade? Vamos ver o significado da palavra felicidade. Então, a origem da palavra felicidade, como está ali em cima, vem de Félix. Possivelmente tinha um indivíduo lá chamado Félix, né? Não sei se você tem um amigo chamado Félix, conte para ele depois. O significado do teu nome significa feliz ou fértil. Deve ser um sujeito que teve muitos filhos, né? Ou que teve uma fazenda que prosperou, deu muitos frutos. Então, a origem da palavra felicidade vem da palavra Félix, que significa feliz ou fértil. E a palavra Félix, por sua vez, vem de um verbo grego chamado fio, que significa produzir, trazendo uma conotação de algo que é fecundo, produtivo. Então, felicidade não se refere apenas, segundo a origem da palavra, a sentir-se bem. Não se refere apenas a sentir-se bem, boas sensações. Não se limita a sensações de bem-estar. A origem da palavra aponta para um estado de plenitude que se manifesta mais no ato de dar, criar, a capacidade de gerar, florescer, dar frutos, que simplesmente receber. Então, isso aqui é a origem da palavra, tá? Para contribuir mais ainda com isso, nós temos as mitologias. Eu poderia citar várias aqui. A mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia eslava, a mitologia grega. Todos os deuses dessas mitologias que estavam associados à felicidade, eles também estavam associados à fertilidade. Então,
basicamente, né, dentro da mitologia, você ter terras prósperas e grande quantidade de filhos parece ser a origem por trás da palavra felicidade. Só que eu pergunto para você, será que a felicidade se limita a apenas isso mesmo? Só isso que é a felicidade? Você conhece alguém que tem muitos filhos e bastante prosperidade e que é infeliz? Eu conheço. E não é apenas uma pessoa, são várias. Tem bastante prosperidade de dinheiro e até de fazenda, vamos dizer assim, bastante filhos, mas que é infeliz. Então, a filosofia ela pode nos ajudar. E ela dá um passo além e nos traz uma distinção que é fundamental para nós entendermos aquilo que pode sim ser chamado de felicidade e aquilo que não pode ser chamado de felicidade. Tem um filósofo grego, bastante conhecido, chamado Aristóteles. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele ainda, tá? Mas ele, numa obra chamada Ética Nicômaco, olha o nome das pessoas, né? O Nicômaco. Coitado dele, né? Já devia ser infeliz pelo nome. Mas na obra Ética Nicômaco, estabeleceu essa distinção e os filósofos que vieram depois de Aristóteles concordaram com essa distinção. Pois bem, qual que é essa distinção que Aristóteles trouxe nessa obra e que ficou bem estabelecida? Nós vemos de um lado, aqui do lado esquerdo, alegria e do lado direito, felicidade. Então, felicidade, eu antecipo para todos aqui, felicidade não é alegria. Felicidade e alegria são duas coisas diferentes. A alegria ela tem uma característica, que todo aquele que experimentou a alegria vai querer de novo experimentá-la. Por quê? Porque a alegria é algo que você experimenta e passa. E você quer experimentar de novo. Assim é a alegria. E Aristóteles, nessa obra, ele disse que tanto a alegria quanto o prazer e a euforia são estados emocionais momentâneos. Ou sensações corporais que acompanharam a satisfação de um desejo. Como, por exemplo, o desejo de comer. Quem é que não vai ficar feliz quando comer depois o que tem ali atrás? Eu não sei o que é, mas eu imagino que sejam coisas boas. Comer nos traz felicidade. Comer nos traz alegria. Comer é algo que nos traz alegria. Beber com os amigos, né? Você banquetear com os amigos. Você simplesmente estar com os amigos é motivo de alegria. Né? Um filho que chega, né, um filho novo, um bebê, é motivo de alegria ou não é? É motivo de grande alegria. Mas perceba que esse mesmo filho que você teve e que foi um grande motivo de alegria, daqui a alguns anos, ele pode ser motivo de grande desgosto para os pais. Pode ser motivo de grande tristeza. Portanto, a alegria é um sentimento temporário. O pão sobre a mesa, hoje, é um motivo de grande alegria. Mas se falta o pão para nós, é motivo de ansiedade, preocupação, angústia. Então, tem diversas situações na nossa vida, como por exemplo, quando você adquire um bem, é ou não é um motivo de alegria? Mas quando os boletos chegam para pagar? E aí você fala, por que eu comprei aquilo? Eu não devia ter comprado aquilo. Você compra aquele carro do ano. Ah, que carro bom. Aí depois chega o IPVA para você pagar, né? Ah, devia ter comprado outro carro. Não fosse tão caro. Então a alegria é um sentimento momentâneo. É um sentimento passageiro. Como fala aqui, é algo transitório e dependente. A alegria depende de fatores externos ou necessidades imediatas. E Aristóteles conclui nessa obra, alegria é algo que você sente. Você sente. Isso é alegria. Nós podemos ser surpreendidos pela alegria a qualquer momento, como também podemos ser surpreendidos pela tristeza. Uma má notícia, um parente que partiu,
alguma doença, alguma coisa ruim, é motivo de tristeza, que também é um sentimento temporário, transitório. E a felicidade? O que Aristóteles diz sobre felicidade? A felicidade, ao contrário da alegria, não é uma emoção. Aristóteles diz que a felicidade é o bem supremo. O bem supremo. E o propósito final da vida humana. É tão profundo que fica difícil de explicar, Aristóteles. O que seria esse bem supremo e o propósito final da vida humana? Que Aristóteles queria dizer. Aristóteles continua dizendo que a felicidade é um estado diferente da alegria, que é momentânea. A felicidade é duradoura. E não só isso, duradoura, mas ela é construída. A alegria, simplesmente ela vem. A felicidade não. A felicidade ela precisa ser construída. Construída. Tijolo a tijolo. Coloca o alicerce como uma casa. Assim é a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é construída ao longo de toda uma vida. E como você constrói a felicidade? Cada escolha é um tijolo que você coloca para contribuir com a sua felicidade. Escolhas morais e racionais. Não são escolhas que são guiadas pela emoção. Muitas vezes eu já tomei diversas decisões, escolhas guiadas pela emoção. Aí depois eu quebrei a cara. Falei, agi no calor do momento, aquele vendedor me enganou. Comprei, gastei mais do que eu devia, porque ele me pegou no momento emocional. Mas Aristóteles fala que essas escolhas são morais e racionais. E ele conclui, Aristóteles dizendo que felicidade é algo que você é. A alegria, algo que você sente. Felicidade é algo que você é. Porque isso foi construído ao longo de toda uma vida. Uma vida feliz inclui momentos de alegria, mas não é definida por eles. É isso que Aristóteles diz. Então nós podemos, na nossa vida, ter diversos momentos alegres, né? Mas isso não é felicidade. Então, vamos ver os filósofos, né? Nós estávamos falando de Aristóteles. Antes de Aristóteles, nós tivemos um outro filósofo tentando definir o que é felicidade. Esse filósofo foi Sócrates. E para Sócrates, a felicidade se encontrava no autoconhecimento. Tanto que a frase célebre dele é: conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então, para Sócrates, você ser feliz é você conhecer quem você é. Mas isso está correto? Então, nós vemos uma progressão aqui, tá? Então, Aristóteles bebeu, podemos dizer assim, dessa filosofia socrática e ele refletiu em cima dela. O autoconhecimento, sem dúvida, ele é muito bom. Ele vai te fazer tomar decisões sábias. Se você conhece a si mesmo, você consegue ter atalhos na sua vida. Você não precisa tomar um longo caminho para fazer certas coisas. Mas o autoconhecimento também pode te deprimir. Porque você pode perceber que você é uma pessoa com erros, com falhas, com dúvidas, com tristezas. Então, o autoconhecimento não é necessariamente felicidade. Então, o próprio Aristóteles, né, que bebeu dessa filosofia socrática, ele via a felicidade como bem supremo. E para que a felicidade seja vista como bem supremo, ou superior, ou supra, o bem supra, ele tem que estar acima do autoconhecimento. Acima de quem eu sou. Eles têm que estar, de alguma maneira, fora de mim. Então, como nós já vimos, é obtido pelo equilíbrio entre as virtudes morais e intelectuais. Isso é o que Aristóteles diz. É bem difícil definir isso que Aristóteles diz, mas é bastante profundo, né?
Só que depois de Aristóteles, aí chega a galera da curtição. A galera que vamos curtir a vida. Ô Aristóteles, você está muito bonzinho, Aristóteles. Você está muito legalzinho, você tá muito bondoso. Você está muito moral, Aristóteles. Você está muito intelectual. Esse negócio aí de bem supremo, o negócio é curtir o aqui e o agora. Então nós temos os epicuristas, através da figura de Epicuro, o principal ali. Então, o que era felicidade para os epicuristas? A felicidade está ligada à satisfação dos desejos. Faz o que você quer. Você quer usar droga? Vai lá, usa. O importante é você ser feliz. Usa drogas. Você quer a mulher do outro? Vai lá. Seja feliz. Aquele cara está falando mal de você, vai lá e mata ele. Talvez você se alivie. Eles são os epicuristas. Satisfaça os teus desejos. Se você satisfazer os teus desejos, você vai ser feliz. Curta a vida. E a frase célebre dos epicuristas é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Já que nós vamos morrer, vamos curtir a vida. Faz o que te der na telha. É isso que os epicuristas diziam. Só que aí depois nós temos os estoicos. E os estoicos beberam também beberam e, posso dizer, não só beber dos ensinamentos, mas experimentaram o que os epicuristas diziam. E os estoicos, por volta do ano 300 a.C., ali está a foto de Zenão, né, o pai da filosofia estoica. Como é que eles são marcados, os estoicos? Pela rejeição do prazer. Se os epicuristas só queriam saber de prazer a todo tempo, os estoicos já foram para o outro extremo. Não tem que ter prazer nenhum, a vida não é para você ter prazer. Por que eles disseram isso, os estoicos? Porque eles disseram que o prazer é fugaz. Se você experimenta droga, como os epicuristas, vai lá, usa droga à vontade. O que os estoicos vão dizer? Você ficar usando drogas quanto você quiser, você vai se tornar escravo do desejo de usar droga. Você vai ficar um viciado. E você vai sofrer, porque você não vai conseguir se livrar desse vício. E se você não consegue dominar você, como é que você pode falar que isso é felicidade? Isso é o que os estoicos diziam. Então, para com esse negócio de prazer. Só que, claro, eles foram para outro extremo. Eles foram desequilibrados nisso. Eles buscavam o que é chamado de ataraxia, que significa tranquilidade ou ausência de perturbações. Os estoicos eram as pessoas que queriam viver uma vida ausente de boletos, né? Ausente de preocupações. Se tal coisa vai dar problema, nem começa. Ter filho vai te dar problema? Não, nem pense em ter filho. Não engravida ninguém, porque filho é problema, filho é gasto. Não, você quer um carro? Não, esse carro pode bater. Então, não tenha preocupação. Então, eles buscavam muito viver de harmonia com a natureza, buscavam o vazio, né? Meditações, muitas meditações, os estoicos, e aceita o que o destino traz para você. Se caiu o prédio em cima do teu parente, não fica triste, não chora. Perceba como é um extremo também. Se o seu parente morreu, não chora por ele não, é o destino, ponto, acabou. Você tem que aceitar. É isso que os estoicos diziam. Eles foram para um outro extremo. Então você tinha que aceitar o que acontecia sem revolta nenhuma. Eu queria citar um estoico específico, ele é Sêneca, está aqui. Ele é nasceu no ano 4 a.C., morreu 65 depois de Cristo. Ele foi, inclusive, um conselheiro de um imperador romano chamado Nero, César Nero. Ele foi o conselheiro desse imperador romano. E esse filósofo, Sêneca, tem muitos livros dele, tá? Por aí. Se você vai numa livraria, é muito possível você encontrar algum exemplar de Sêneca. Para Sêneca, a sabedoria é ser feliz. Se você é alguém sábio, você é alguém feliz. Então, ele diz que para o sábio não falta nada.
A felicidade não é um presente dos deuses, um golpe da sorte, de Sêneca. É uma conquista pessoal que exige disciplina, razão e o esforço constante para ser virtuoso, independentemente das circunstâncias externas. É isso que Sêneca dizia. Parece que esse pensamento de Sêneca volta a ser muito parecido com o pensamento de Aristóteles, de uma maneira um pouco diferente, com atualizações, mas é muito parecido com o pensamento de Aristóteles, o que Sêneca dizia. Mas ainda assim, ser sábio é ser feliz? A sabedoria, nós podemos dizer que ela contribui para a felicidade, mas ainda assim, sabedoria não é felicidade. Porque a sua sabedoria pode lhe levar a saber de coisas indesejadas. A sua sabedoria pode lhe levar a coisas que lhe deixam tristes. A sabedoria pode lhe levar a uma depressão. Principalmente quando você sabe que pessoas à sua volta não querem a sabedoria, mas escolhem a ignorância. E aí você fica feliz, e você fica triste. Então, esse é o último filósofo, tá? Nós vamos com ele até o final. Agostinho. Agostinho, ele nasceu em 354 d.C. e morreu em 430 d.C. Agostinho é sensacional, quero dizer para vocês. Todos os outros também, tá? É interessante o pensamento de todos eles. Mas eu gosto muito de Agostinho, particularmente, falando para vocês. Ele escreveu uma autobiografia chamada Confissões. E o que você faz numa confissão? Você confessa. Ele não esconde nada, isso é impressionante. Geralmente numa autobiografia, o que as pessoas fazem? Elas pretendem se retratar como bonzinhas, como pessoas que fizeram grandes feitos para a humanidade, pessoas que tiveram contribuições, e às vezes até aumentam, né? Às vezes uma coisa que ele fez, ele dá uma aumentadinha, foi um pouco mais, né? Só que Agostinho não, ele foi na contramão de tudo isso. Agostinho, ele falou, eu sou ruim, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que fiz isso, fiz aquilo outro, eu fiz tudo que era ruim. Ele não escondeu nada. Ele é como se ele tirasse a roupa e ficasse nu nessa biografia, porque ele não escondeu nada. Agostinho foi alguém que experimentou, para quem lê a biografia, Agostinho experimentou o autoconhecimento, que Sócrates diz. Agostinho também construiu, através da intelectualidade, das virtudes morais, aquilo que Aristóteles chamava de felicidade. Agostinho também, e bastante, viu? Ele passou pela escola de Epícoro, ou seja, Agostinho também foi da galera da curtição por um bom tempo, curtiu a vida. E Agostinho também passou pelo estoicismo. Também, uma época, ele falou, não, vamos fugir de tudo isso aí, vamos fugir da curtição. Então, Agostinho experimentou tudo isso. E a biografia dele deixa bem claro. E eu convido quem quiser a ler essa biografia, vale muito a pena comprar esse livro. Mas Agostinho, além da autobiografia dele, escreveu vários outros livros, tá? Mas eu queria mencionar um especial, e ele é o livro que molda basicamente essa palestra aqui, De Beata Vita, sobre a vida feliz. Agostinho, ele foi impelido a escrever sobre o que é realmente a vida feliz. E nessa obra, basicamente, se destacam duas reflexões de Agostinho. A primeira reflexão dele, feliz é aquele que possui o que quer. E a segunda reflexão, o que um ser humano deve desejar e alcançar para ser feliz. Então vamos ver a primeira reflexão de Agostinho, tá? Feliz é aquele que possui o que quer? Naturalmente nós vamos dizer que sim, né? Mas a resposta não é sim. A resposta é depende. Depende do que nós queremos. Feliz é aquele que possui o que quer? Depende. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Se nós queremos algo impróprio, algo imoral, a gente citou o exemplo das drogas, né? Se nós queremos algo que não convém,
contrário à natureza, algo que traz más consequências, não só a nós, mas às pessoas à nossa volta, aí eu digo para você, é mais feliz não possuir aquilo que você quer. Porque se o que você quer vai trazer mais consequências para os outros, você vai ser feliz não tendo o que você quer. Essa é a primeira reflexão de Agostinho. Porque mesmo, se você possuir aquilo que você quer, você será infeliz. E aí tem um exemplo aqui da história do rei Midas. É uma fábula infantil, mas profunda. Quem conhece, já conhecia essa história do rei Midas? Ó, pessoal geralmente da área da educação. Essa história basicamente diz o seguinte: o rei Midas era imensamente rico. Só que além dele ser rico, como se não bastasse, ele tinha um baita tesouro, ouro e mais ouro. Mas como se não bastasse, ele era ainda avarento. Ele queria mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais dinheiro. E ele amava o ouro mais do que qualquer outra coisa no mundo. E um dia, o Midas ele fez uma gentileza para um sátiro e para o deus dele, Dionísio. E esse deus dele, Dionísio, ficou muito grato com o rei Midas. E prometeu realizar o que o rei Midas quisesse. Um desejo, igual um gênio da lâmpada, né? Só que em vez de 3 desejos, um desejo só. Ô rei Midas, o que você quer? Vamos lá, o que você quer? E ele, tomado pela ambição, ele desejou algo contrário à natureza e algo contrário à convivência. Algo imoral. Dionísio com um sorriso, né? Dionísio com um sorriso, ele pediu para o deus dele ouro. Tudo que ele tocasse se transformasse em ouro puro. Tudo que ele transformasse. Só que aí o deus dele, Dionísio, alertou para ele: tem consequências. Só que você acha que ele se importou com as consequências? Não se importou, ele ficou eufórico. Não, bora lá, vamos transformar tudo em ouro. E o que Midas fez? Ele correu primeiro para o jardim dele, começou a transformar as rosas, a grama em ouro. Ele transformou a cadeira que ele sentava em uma cadeira de ouro, transformou a mesa dele em mesa de ouro e até a poeira do chão em metais preciosos. Só que a alegria de rei Midas durou pouco. E ele não era pobre, hein? Tem um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco, isso aqui não era pobre, não. Tem uma frase aqui de um poeta romano chamado Terêncio. É muito interessante. Quando não se pode o que se quer, é preciso querer o que se pode. Continuando a história do rei Midas. Quando tentou comer um apetitoso cacho de uvas, o que aconteceu com os dentes dele? A uva transformou em ouro, óbvio. Os dentes dele quebraram. Quando ele levantou um pedaço de pão, que pão maravilhoso, o pão ficou duro, porque ficou de ouro e impróprio para consumo. E o desejo do rei Midas, que parecia uma grande bênção, transformar tudo em ouro tocando, se transformou numa maldição. Ele não podia beber água, porque a água ia virar ouro. Ele não podia se alimentar, porque os alimentos se transformavam em ouro. E o clímax da miséria do rei Midas foi quando ele estava lá totalmente triste, chorando, inconsolável, e a amada filha dele, a filhinha dele, tentou consolá-lo abraçando. O que aconteceu com a menina? Num instante, a menina se transformou em uma estátua de ouro, fria e inanimada. Então o rei Midas percebeu que desejar algo impróprio, ou seja, ter todo o ouro do mundo ignorando as necessidades básicas da vida, ele havia se tornado o homem mais rico com isso, mas também ao mesmo tempo o mais miserável e faminto da terra. Cheio de ouro, mas ao mesmo tempo o mais miserável de todos, perdendo tudo que realmente importava. Então, essa é a história do rei Midas que nos traz a lição, né? Cuidado com o que você quer, cuidado com o que você deseja. E ali, por fim, tem uma outra frase do Terêncio, né, o poeta romano. A mesma frase: quando não se pode o que se quer, é preciso querer o que se pode. Então, assim, ainda falando sobre o que nós desejamos, queremos, é óbvio que se nós desejamos coisas boas, não apenas para nós, mas para o nosso próximo,
nós podemos dizer que sim, de certa forma nós somos felizes. De certa forma nós alcançamos felicidade. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é o que eu e você temos desejado. Você conhece o que você tem desejado. E eu conheço o que está no meu coração. Aquilo que muitas vezes nós não falamos para ninguém, mas que está no nosso pensamento. E por conta daquilo que nós desejamos, nós podemos colher um destino. Felicidade ou infelicidade. Então nós precisamos nos perguntar qual a qualidade moral daquilo que nós temos desejado. Porque nós temos clareza, a partir disso, que aquele que vive como quer não é feliz. Aquele que possui o que quer não é feliz. A menos que deseje o bem. A menos que deseje o bem. Então talvez, como eu citei aqui anteriormente, você conheça pessoas que possuem tudo o que quer. Tem uma vida bonita, uma família bonita, parece comercial de margarina, né? Todo mundo feliz de manhã, naquele café da manhã, mas realmente infelizes. Então essa é a primeira reflexão de Agostinho. E agora nós vamos para a segunda e última reflexão desse livro sobre a vida feliz. Vocês podem ler a segunda reflexão juntos? Juntos comigo, vamos lá. O que um ser humano deve desejar e alcançar para ser feliz? Então, algumas pessoas diriam, que poder ter aquilo que quer, quando quer, mas aí reside um problema. Nós não podemos ter aquilo que queremos, quando queremos, nem pelo tempo de duração que queremos. Pois tudo que é material à nossa volta é perecível e mortal. Essa cadeira que nós estamos vendo, as pessoas, eu sou perecível e mortal. Nós amamos coisas e nós amamos pessoas. E infelizmente nós não podemos estar com todas as coisas e pessoas que amamos na hora que quisermos. Nós temos que trabalhar e por conta de obrigações nós temos que nos ausentar de pessoas que amamos. Para mim muitas vezes é uma dor sair de casa e ver meus filhos, E é uma dor do coração deixar eles, fiquei tão pouco tempo com eles agora de manhã. Mas o fato é, por conta de obrigações nós precisamos nos ausentar de pessoas que amamos, de coisas que amamos. E por conta dessas obrigações, até o pior, nós temos que nos aproximar de pessoas que nós detestamos. No ambiente de trabalho, aquela pessoa chata, o patrão. Às vezes a gente tem que se aproximar dessas pessoas que detestamos. Mas também, veja só, como eu falei, tudo material à nossa volta é perecível e mortal. Há pessoas que nós amamos, que não podem mais estar aqui. Porque já partiram. E não estão mais entre nós. Agora imagine uma pessoa realmente afortunada. Um herdeiro. Ou imagina o camarada que ganhou na Mega da Virada. Acabou de ganhar na loteria. Imagina essa pessoa. Eu não sei quanto que está o prêmio, mas, sei lá, 100 milhões de reais. Imagina a pessoa ganhando na loteria. Essa pessoa, ela tem tudo o que quer, possui todas essas coisas materiais, que como nós temos visto, são frágeis, são perecíveis e são mortais. Mesmo essa pessoa tendo tudo, eu afirmo para você, que ela ainda não é feliz. Não é feliz. É impossível que ela seja feliz. E por quê? Porque ela ama aquilo que ela tem. E ela sabe que pode perder aquilo que ela ama. Então esses bens fortuitos que nós temos, que nós usufruímos nessa vida, podem ser perdidos. Isso é um fato. Os bens que nós temos podem ser perdidos. Essa pessoa ganhou na loteria, mas ela teme perder a fortuna dela.
Ela teme perder aquilo que ela ama. Quando se pode se perder aquilo que amamos, é possível evitar de ter medo? Não. Nós temos medo de perder aqui. Ficamos com medo do assaltante, ficamos com medo da pessoa que bate no nosso vidro do carro, ficamos com medo de tudo e de todos, porque nós temos medo de perder aquilo que amamos. E isso não se restringe a uma pessoa que ganhou na loteria. Um pobre mesmo também tem coisas que ele teme perder. Então, quando alguém tem medo, pode-se dizer que essa pessoa é feliz? Não é feliz. Não é possível ser feliz vivendo uma vida debaixo de medo. Agora nós vamos considerar outra hipótese, tá? A hipótese de alguém conseguir viver para sempre. Imagina uma pessoa que conseguiu viver para sempre. E mais ainda, essa pessoa que consegue viver para sempre tem a certeza de que esses bens perecíveis não pereçam mais. Esses bens não sejam perdidos. Ainda assim, eu afirmo que essa pessoa vai ser infeliz. É infeliz. Dentro dessa hipótese, né? Imagine você poder conviver para sempre com todos os seus parentes, todos os que partiram. Você ter aquela casa que você sonhou à beira da praia, ou aquela casa na montanha, aquela conta gorda, o melhor carro, a melhor família com esposa e filhos, tudo. Para sempre. Ainda assim infeliz. Ainda assim infeliz. Mesmo você tendo a segurança de não perder esses bens, ao longo do tempo, nós não conseguimos nos satisfazer com eles. Ao longo do tempo, nós não conseguimos nos sentir satisfeitos com eles. Talvez por um período de 1000 anos, você desfrute muito a família que você tem. Mas uma hora, você vai ficar insatisfeito. Talvez por 2000 anos ou 10.000 anos, você desfrute toda a fortuna que você tem. Mas aí você percebe que a sua fortuna te deixa vazio e infeliz. Talvez por 20.000 anos, você desfrute, sei lá, um rapaz que quer experimentar todas as mulheres do mundo. Ele vai experimentar tudo que ele puder. E no final, o que vai sobrar nele é um vazio gigantesco. É uma angústia gigantesca. Uma tremenda sofridão, um tremendo sofrimento inexplicável. Porque nós não conseguimos nos satisfazer com essas coisas perecíveis. Em outras palavras, todas essas coisas materiais que nós vemos com nossos olhos não podem nos saciar. Então perceba, nós seríamos mais infelizes ainda. Porque você teria para sempre, e para sempre, e para sempre, a infelicidade diante de você. Sempre carente, sempre insatisfeito, sempre precisando de algo novo. Sempre algo novo para satisfazer um novo apetite. Satisfazer esse apetite, agora surgiu um novo apetite, você vai lá e satisfaz, aí surge um novo apetite, você vai lá e satisfaz, você fica vazio no final, experimenta outra coisa, ficou vazio de novo. E para todo sempre, seríamos mais infelizes ainda. Portanto, seria miserável o cara desse exemplo aqui. Aquele que tem necessidade de algo mais é um miserável. Então nós conseguimos concluir dessa segunda reflexão de Agostinho que ainda que tenhamos aquilo que queremos, quando queremos, pelo tempo que quisermos, ainda seremos infelizes. Pois ainda que tenhamos sempre as coisas que amamos, coisas essas, como falamos, perecíveis e mortais, elas não podem nos saciar, ainda que as tenhamos para sempre. Então nós nos perguntamos naturalmente, se existe algo além daquilo que é perecível e mortal por natureza, já que essas coisas não nos completam,
Já que essas coisas não nos saciam, já que essas coisas são perecíveis, será que existe algo que é imperecível? Algo sem prazo de validade? Algo que nos sacie por inteiro? Algo que nos complete? Algo de qualidade eterna? Algo infinito em novidade, infinito no tempo, infinito em prazer, infinito em dar, infinito em distribuir, infinito em saciar. Eu digo para você essa noite, só tem um que preenche todas essas características, e esse é Deus. E esse é Deus. Deus é tudo isso e muito mais. Ele excede a nossa capacidade de pensá-lo, ou de concluir qualquer coisa a respeito dele. Mas uma coisa nós sabemos, só Ele pode saciar o vazio infinito que há dentro de nós. Então a nossa resposta com essa palestra é que aquele que possui Deus, esse é feliz. Possuir Deus é ser feliz. Desejar Deus e possuir Deus é ser feliz. Aquele que verdadeiramente tem Deus é feliz. E eu digo para você que isso não significa ausência de problemas nessa vida. Isso não significa ausência de erros. Isso não significa ausência de envelhecimento e morte nessa vida. Mas nos garante que em um futuro próximo, onde a corrupção e morte não vão mais existir, nós estaremos para sempre com Deus, para sempre felizes. Hoje nós já podemos desfrutar de algo assim, ainda no meio dessa vida sofrida e injusta. E eu convido você, que quer ser feliz essa noite, a se encontrar com a fonte da felicidade, com a fonte daquele onde reside todo o bem maior, todo o bem supremo que Aristóteles dizia. Esse é Deus. O bem supremo é Deus. Então eu queria convidar você a repetir uma oração, daí mesmo de onde você está, tá bom? Querido Deus, nessa noite, eu desejo ser feliz. Eu não quero apenas alegria. Eu não quero apenas algo momentâneo, passageiro, fugaz. Eu quero algo perene, eterno, duradouro, que não murcha, que não acaba, que sacia de verdade, que sacia por completo. Entra dentro de mim, Jesus, e me sacia, pois ninguém além de ti pode fazer alguém feliz. Eu confesso que Jesus Cristo é a fonte da felicidade. O verdadeiro Deus. Amém. Amém. Então tem uma outra frase aqui de Terêncio: quando se pode evitar um mal nesta vida, sofrê-lo é loucura. Eu queria terminar essa palestra falando da história de um cântico cristão chamado Sou Feliz. Esse cântico ele é cantado em diversas igrejas ao lugar do mundo todo. E a letra desse cântico foi escrita por Horatio Gates Spafford em 1873, em um momento de dor quase insuportável. Esse Horatio, daqui da foto, ele era um advogado e era um empresário de sucesso na cidade de Chicago, no século XIX. Ele e a sua esposa, Anna Spafford, eram pessoas de muita fé. Eles eram cristãos. E Horatio era alguém que realmente ajudava o próximo. Ele se envolvia em diversas obras sociais. E no ano de 1870, ele teve uma grande perda pessoal. Na verdade, foi uma grande tragédia familiar. O único filho homem dele, que era o Júnior, Horatio Júnior, morreu tragicamente de escarlatina. E aos 4 anos de idade apenas.
Só que as coisas pioraram em 1871, apenas um ano depois. O que aconteceu em 1871 na cidade de Chicago? Teve um grande incêndio naquela cidade. E ele teve uma grande perda financeira, Horatio. E esse incêndio varreu toda a cidade, destruindo quase todos os investimentos imobiliários de Horatio. E ele perdeu quase toda a fortuna dele. Perdeu toda a fortuna de um dia para a noite, por causa de um incêndio. Mas ainda assim, ele se dedicou junto com a sua esposa a ajudar as vítimas desse incêndio. 2 anos depois de 1871, desse incêndio, o que aconteceu? Horatio falou, olha, família, já sofremos demais, merecemos férias. Vamos para a Europa? Fazer um passeio na Europa? Vamos. Então ele decidiu que a sua família merecia de férias. E por conta de compromissos de última hora, de trabalho, o Horatio teve que ficar em Chicago. Mas ele mandou a sua esposa e as suas 4 filhas na frente de navio. Olha, eu encontro vocês lá na Inglaterra. Vão indo na frente. E ele ficou em Chicago mais alguns dias e ele iria depois para Inglaterra. E o que aconteceu nesse navio? O navio onde a esposa e as 4 filhas de Horatio estavam colidiu com outro navio no Oceano Atlântico e afundou em apenas 12 minutos. As 4 filhas de Horatio morreram nesse naufrágio. As 4 filhas dele. Ele já tinha perdido um filho, homem, perdeu quase toda a sua fortuna, e mais 2 anos depois, perdeu as 4 filhas, de uma vez. O que era para ser férias, virou uma tragédia. Só a esposa de Horatio sobreviveu. E ela enviou um telegrama para o marido escrito, salva, porém só. Ela e esse é o telegrama dela, que ela mandou para ele. Então, após receber essa notícia devastadora, Horatio ele embarcou imediatamente para a Inglaterra, num navio, para ir ao encontro da esposa. Só que durante a travessia do Atlântico, o capitão do navio chamou ele, vem cá. Foi exatamente nesse local aqui, onde nós estamos agora, no navio, onde o navio que sua esposa e suas 4 filhas estavam afundou. Foi nesse exato lugar que colidiu com outro navio e afundou. Foi exatamente aqui onde suas 4 filhas estão sepultadas, no coração dos mares, no coração do Atlântico. E nesse momento, nesse exato lugar, foi onde Horatio se sentiu compelido a escrever a letra desse cântico cristão. A letra desse cântico cristão, ela reflete aquilo que a Bíblia chama de a paz, que excede todo entendimento. Porque em circunstâncias racionais, pura e simplesmente, Horatio, claro, devia estar devastado, mas ainda assim ele conseguia ter paz, mesmo diante de uma tamanha tragédia. E somente essa paz, que excede todo entendimento, foi a única maneira de Horatio encontrar consolo diante de tamanha dor, na certeza da fé dele. De que aqueles que têm Jesus, apesar de aflições tamanhas, têm certeza da felicidade. Eu queria chamar os músicos ali para nós cantarmos juntos esse hino e aqui termina a palestra. Obrigado a todos.